Olá, seja muito bem-vindo à websérie Anamídia pelo Mundo. O papo de hoje vem direto lá de Israel. O nosso convidado de hoje, o Dov, ele que atua na empresa Reblaze, empresa que atua na área de cybersecurity, atende empresas como eBay, Forbes, Santander e muitas outras do mercado. E a gente vai debater um pouco esse assunto relacionado à cibersegurança. Será que a inteligência artificial está influenciando nessa questão? Quais os pontos e desafios que a gente deve olhar com mais atenção quando a gente fala de segurança de informação dos projetos nossos, da nossa empresa, e também dos nossos clientes, que a gente acaba prestando serviços digitais e acaba tendo a responsabilidade de todos os dados e informações que acabam tramitando por meio dos nossos canais. Então, dentro disso, a gente vai trazer aqui vários assuntos, vai trazer também um pouquinho de conhecimento a respeito de Israel, um país tão pequeno em termos de tamanho, mas um gigante quando se fala em desenvolvimento de tecnologia e inovação. Então, fique atento, para você que está chegando agora ao canal, já se inscreva, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. E lembrando que a gente vai ter convidados de muitos outros países também, compartilhando conteúdo prático e objetivo para você ter dicas e sacadas para o seu negócio. Eu sou André Bianchi, diretor de Relações Internacionais da Anamid, atuo com missões de negócios no Vale do Silício, na Califórnia, Orlando e Miami, nos Estados Unidos, Panamá, Israel e esse ano na China, e tenho trazido também convidados para participar aqui da websérie. Seja muito bem-vindo e agradeço já de pronto o Dov, da empresa Reblaze, que está aqui participando conosco hoje. Dov, seja muito bem-vindo à websérie Anamid pelo Mundo. Bom, André, obrigado. Eu agradeço aí o convite, a oportunidade, a excelente oportunidade de participar. Apresento, né, Dov, ainda que um nome bastante gringo, e morando em Israel, sou brasileiro, nascido aí, paulista, nascido em São Paulo. É, Vivi basicamente grande parte da minha vida e nasci e cresci no Brasil. Até que o momento decidi explorar novos mercados, passei um tempo nos Estados Unidos, depois cheguei em Israel e comecei a me expor a diversas a empresas de inovação, a startups, comecei de alguma maneira também conectar diferentes oportunidades entre empresas que eu conhecia do Brasil, da América Latina com Israel. É que eu conheci o mercado de cybersecurity, cibersegurança, eh, me conectei imediatamente, ainda que não venho de um background bastante técnico, assim, de um contexto bastante técnico, eu trabalhei com alguns aspectos diferentes de segurança e eu entendi que o mundo está caminhando para uma necessidade cada vez maior de proteger aí eh, todos os nossos nossas a transformação digital que a gente está passando, os nossos assets aí digitais que a gente está cada vez mais investindo e tendo exposto. Então, eu entendi que é lá que eu queria estar, que eu queria desenvolver minha carreira, comecei a entrar forte nesse mercado, conhecer melhor. E realmente é o que se fala, né? Israel, que é um dos principais exportadores desse tipo de inovação, mais que nem aquela famosa ditado no Brasil, né? A necessidade é a mãe do engenho. Acho que Sim, foi uma necessidade natural de se proteger de diversas ameaças. Então acabamos desenvolvendo acho que Israel é o segundo maior exportador de cibersegurança do mundo, uau, somente depois dos Estados Unidos. A gente está falando de um país com menos de 9 milhões de habitantes, os Estados Unidos tem quase 400 milhões de habitantes. Então, certamente, a gente está falando de um dos commodities do país, algo que a gente sabe fazer bem, sabe produzir bem, e é por isso que eu senti que é lá que eu queria estar, é lá que eu queria crescer e me desenvolver. perfeito. Então a gente vai estar vendo aqui, ó, vocês já estão vendo aqui, ó, a gente vai falar de segurança, como tornar o seu ambiente digital mais seguro. Eu vou fazer algumas perguntas também inicialmente a respeito de como o ecossistema de Israel, né, como esse país que é tão pequeno em termos de tamanho geográfico, mas um gigante quando se fala em tecnologia e inovação. Quero que ele compartilhe conosco um pouco dessa experiência dele, mas ó, até o final, ele vai trazer o ponto de vista dele sobre como a sua empresa pode ser mais segura na internet. Então, você que tem projetos digitais, você que trabalha com projeto digital, já deixa aquele like, já se inscreva no canal da Namid, porque eu tenho certeza que vai ter muita dica, muitos insights até o final, juntamente com o Dove aqui. Mas, Dove, agora direto ao ponto em relação a Israel. Fala um pouquinho a respeito desse ecossistema digital, porque aqui no Brasil, especialmente aqui nos grandes centros, já tem esse entendimento que de Israel ele é um país ali que realmente está
respirando tecnologia e inovação, mas quando a gente sai do eixo, às vezes Rio-São Paulo ou de algumas capitais, nem sempre é compreendido essa força de Israel. Compartilhe com a gente um pouquinho a respeito desse ecossistema, qual que é o teu ponto de vista a respeito, até se tiver alguma história que possa compartilhar ou algum case que você tenha visto por aí, compartilhe com a gente conhecer um pouquinho mais do Israel Startup Nation. Claro, maravilha. Bom, realmente isso que você está falando, Israel teve que se desenvolver muito rápido aí com o pouco que tinha. A gente tá, para quem não conhece Israel, tá geograficamente um território que é bastante desértico, ou seja, a necessidade de poder desenvolver tecnologias que fizessem com que seja possível quer dizer, uma vida mais avançada e moderna, né, nessa região, fez com que impulsionou, eu acho que a necessidade de também trazer diferentes culturas eventualmente aprendizagens, experiências de diversos lugares no mesmo, num pequeno espaço geográfico, acabou fazendo com que o país fosse desenvolvendo muito rápido, trazendo ideias novas, ideias inovadoras, em hebraico tem um termo muito interessante que também no livro do Startup Nation ele menciona bastante, que é o termo chutzpah, que é, vamos dizer, que talvez é aquela eh, cara de pau no sentido positivo, de Sim, buscar inovar, de ter de explorar, de se aventurar, não ter esse receio, essa vergonha de tentar coisas novas, de falhar. Aqui é muito bem visto pessoas que tentaram e falharam. Não tem outros lugares, às vezes, que você abriu uma startup e faliu, então quer dizer, você não é bem sucedido. Aqui, ao contrário, aqui existe o conceito de você tentou, você teve essa experiência, você passou por tantas. O fato de você ter tentado alguma coisa te agregou um montão de ferramentas, experiências e conhecimentos que certamente você pode trazer e agregar muito para a gente estar para a situação que a gente necessita hoje em dia. Então, é muito bem visto essa necessidade de inovar, que acaba trazendo, eventualmente, tecnologias novas. E, de novo, acho que conectando um pouco com o que eu falei no começo, a necessidade é a mãe do engenho, né? Nesse mesmo cenário, a gente acabou também, no cenário geopolítico, acabando tendo que se defender de muitas ameaças externas que acabaram se desenvolvendo no sentido digital, à medida que a transformação digital foi acontecendo, ataques cibernéticos financiados por governos de outras. A gente está falando de outros níveis, quer dizer, de outras capacidades e dimensões. Então, foi pessoas, mão de obra, espaço, não é, a gente não tem. Então, o que a gente precisa é ter tecnologias eficientes, que a gente consiga lidar com esses ataques enormes, ou não somente ataques no caso da cibersegurança, mas os sim. diferentes desafios de uma maneira precisa e eficaz. E nesse sentido foi criado todo esse ambiente de inovação que o governo, acho que a cultura, a sociedade investe bastante. Bom, e nesse sentido, acho que como comentava antes, o commodity aqui. É o que a gente Sim. sabe fazer bem, é o que a gente faz, é o que a gente tem trabalhado nos últimos anos para exportar essa expertise para outros lugares, né? Não, e são pontos curiosos e interessantes que você trouxe, porque a questão de Israel, ela tem o governo muito próximo desse desenvolvimento da tecnologia, e aí você tem questões históricas das guerras que a gente, né, todos os países em volta de Israel, Israel teve vários desafios ao longo dos tempos, mas o ponto, acho que voltando para a tecnologia, é mais que ele sempre teve esse olhar da importância do desenvolvimento, muitas vezes militar. E aí, como você bem disse, hoje de ataques de governos e tudo mais, a tecnologia ela veio também para um outro nível vou falar guerra, mas eu acho que não é a palavra, né, Dov? Mas eu acho que até para esse tipo de situação acaba influenciando também, né? Então a gente tem o desenvolvimento de tecnologia para que possa se preservar desse risco, correto? Exato. Inclusive, André, eu até complemento isso um pouco, trazendo, já que você pediu também um pouco de um caso assim, específico, que até o caso da Reblaze, que um dos fundadores da Reblaze, ele veio desse contexto, ou seja, não é o único, acho que grande parte, não sei se é a maioria, acho que até se dizer que a maioria das empresas hoje de tecnologia e de cyber são ou reservistas ou pessoas que saíram do exército, de agências de segurança, agências
vamos dizer assim, de espionagem, etc., que trouxeram toda essa expertise para o mundo privado para poder também levar esse conhecimento para outros lugares e outros países e outros mercados, e eventualmente. Então, quer dizer, o próprio caso da Reblaze é um caso assim, é um caso que uniu, na verdade, os dois fundadores. Um dos fundadores, ele veio do lado mais comercial, de bancos, de membro de empresas grandes, vendeu uma empresa e etc. E o outro veio justamente desse contexto que você coloca, de desenvolver tecnologias num contexto militar, num contexto de agência de segurança, e no Sim. final entender, no final, quando começou a sentiu que contribuiu da sua maneira e continuou contribuindo mesmo depois que passou para o mercado privado, mas sentiu que se chegou o momento de levar isso para o mundo, ou seja, levar essa expertise para outros mercados também. Perfeito, e isso é importante a gente observar, porque, como eu falei no início, Israel, no caso, em termos de território, ele é muito pequeno. Então, qualquer produto que ele desenvolva internamente, quando é fins privados, ele tem que olhar para fora, porque, caso contrário, ele não consegue desenvolver. Né? O mercado é Sim, muito é verdade. pequeno. E, então, quer dizer, Israel ele teve que vencer fatores da sua história, por exemplo, falta de água. Aí desenvolveram altas tecnologias para dessalinização da água. Você tem uma série de pontos que Israel foi passando, onde tornou realmente desafios em oportunidades, e eu acho que a questão da tecnologia, especialmente quando a gente fala em cybersecurity, ela tem muito forte na questão do Paramar de Israel, do Paramar na cabeça, que a gente está com um grupo para lá, e aí dentro disso desenvolveu. Mas pegando esse gancho agora, Dov, você que atua com a América Latina como um todo, você vê diferenças da prioridade para um empresário investir numa tecnologia de segurança para os seus produtos, serviços, ou até mesmo para os seus clientes? Como que você enxerga essa visão pelo ponto de vista comercial, você que tem muito conhecimento a respeito disso? Não, excelente, excelente ponto. E na verdade, eu acho que é impossível mencionar todo esse contexto que a gente vive hoje em dia sem lembrar, acho, da terrível, ou não terrível para alguns, pandemia que a gente viveu faz alguns anos, em que certamente muitos hackers, ou vamos dizer assim, o outro lado se aproveitou dessa transformação digital muito rápida, e muito, vamos dizer assim, repentina, para acabar entendendo rapidamente quais seriam os pontos fracos de empresas que não estão acostumadas com essa exposição digital, para poder, de alguma maneira, roubar dados sensíveis, ou poder se infiltrar através de fraudes, ou poder derrubar sites para, do competidor, ou eventualmente prejudicar por motivos políticos, por imagens, etc. Então, a gente vê que a pandemia, de alguma maneira, ela fez todo mundo passar para essa necessidade de se expor digitalmente, para estar online, para ter uma presença maior na web. E, por outro lado, o mundo, talvez, especialmente quando a gente fala da defesa, ainda não estava tão preparada. E muitas empresas que certamente ainda não estavam muito preparadas para essa exposição toda. Então, hoje a gente segue colhendo, segue tentando recuperar todo esse tempo perdido e tentando correr nessa maratona de sempre estar mais rápido que os atacantes. É, e hoje em dia acho que o grande desafio é a conscientização, é o fato das empresas e empresários e poder entender o quanto a segurança ela está completamente relacionada com a operação de qualquer, basicamente qualquer negócio hoje que tem uma presença online, tem uma presença digital. Ou seja, a gente vê casos e mais casos, a cada semana ou 2 semanas tem casos aí, na internet. A gente fala de milhões e milhões, a gente está falando de cálculos assim de ataques de DDoS ano passado causaram centenas de milhões de dólares a algumas empresas aí, de telecomunicações nos Estados Unidos. Cada ataque de cada hora, que não estão disponíveis, sites de e-commerce podem, para pequenos e médios negócios, pode ser um acabar dando prejuízo de 5 a 75, 80 mil dólares por hora. Então, a gente está falando de, primeiramente, entender, acho, a conscientização, acho, de empresas, ainda mais empresas que, de alguma maneira, são novas todo esse mundo de proteção online, etc.
entender que segurança já não é mais algo que é só de bancos, empresas grandes, governos, é parte de operação de todos nós, mesmo pessoas comuns que não têm, nem têm empresa, não são donos de empresa, de alguma maneira tem que estar preocupadas com a proteção, porque se eles querem saber que os dados estão seguros no banco ou no aplicativo que utiliza de pagamento, querem saber que o aplicativo que ele coloca as informações dele, ou quando ele vai fazer exames de saúde, que os dados estão bem guardados, ou que o cartão de crédito que ele passa num site, ele não vai ser exposto para fraudes. Então, hoje em dia, a gente vive num mundo que a segurança ela é crucial para a operação de quase qualquer negócio. Então, acho que lideranças hoje de empresas de todos os níveis, das menores até as maiores, acho que as maiores já têm uma consciência muito maior, mas eu acho que a ideia seria começar a conscientizar desde as pequenas empresas também a entender a necessidade de proteger, não como algo que um momento, agora eu não posso, mas quando eu puder vai ser legal, vai ser bom, vai ser interessante. Sim. Não, é essencial para a operação. E se qualquer coisa, qualquer ataque acontecer com a minha empresa, pode ser o fim. Quer dizer, amanhã eu vou ter que fechar as portas. Perfeito. Agora uma pergunta, então. Então, o que que custa mais caro? É não investir em plataformas para poder proporcionar essa segurança ou deixar a vaca ir para o brejo e depois a gente vê o que faz? O que que é pior? Porque às vezes a gente, quem está aqui do lado, o empresário diz, não, eu não vou gastar, porque vê como gasto isso, não vê como investimento. E aí, quando a coisa acontece, é aí que o alerta vem. E hoje você tem LGPD aqui no Brasil, não sei se em outros países que vocês atuam tem também. Então, não é mais só o prejuízo da invasão. Você tem, dependendo do que for, o vazamento de informações que pode gerar outros processos, inclusive. Como que é isso? O que que é mais caro ou o que que é mais barato, depende do ponto de vista. Excelente, excelente pergunta. Então, com certeza é muito mais caro você ter que lidar com todas as repercussões de um ataque depois. Isso eu acho que não existe dúvida. É, ainda que muitas pessoas não param para pensar, né, quer dizer, a teoria é muito interessante, muita gente passa para pensar, obviamente. Eu sei que se tiver um ataque vai ter várias repercussões negativas, mas no final das contas, sempre pensa, não vai acontecer comigo, ou, ou ainda não. Quer dizer, quando eu chegar lá, eu resolvo isso. Empresas têm que começar a entender que hoje em dia, para se proteger, é necessário empresas, acho que destinam algo como hoje a média entre 10 a 15% do orçamento anual para proteção. Isso hoje em dia acho que se aconselha até um pouco mais que isso, mas essa é mais ou menos a média do que hoje uma empresa destina. E a gente está falando muitas vezes, primeiramente, eu comentei, desde ataques que podem custar algumas milhares de dólares, dependendo do contexto da empresa, e ransomwares que podem ser alguns milhões de dólares. Ou seja, a gente tem, vai depender muito do segmento, do tipo de ataque e do timing também. Obviamente, para uma empresa, por exemplo, de transmissão de jogos ou de gaming, que ficou fora do ar na final da Copa do Mundo, isso tem uma repercussão Sim, bastante importante a nível de empresa, de imagem, de operação. Uma fintech funciona com base em confiança dos usuários que podem fazer transações financeiras no aplicativo. Se sair amanhã em todos os jornais que teve uma invasão, uma infiltração, acabou a operação, fechar as portas. Um e-commerce que no Dia dos Namorados ou no Dia dos Pais também não teve disponível ou teve ataques. Então, quer dizer, também a gente está falando de centenas de milhares de dólares aí de prejuízo que se calcula. Então, obviamente, desde o do prejuízo econômico, que ele pode ser imediato, até da imagem, até eventualmente da própria operação da empresa que pode fechar, até de como se comentou, multas que vêm de tratados aí de dados pessoais, dados sensíveis, LGPD, entre outros, além de depois ter que recuperar tudo isso. Às vezes, quando a gente fala, por exemplo, de ataques ransomware, depois você tem que recuperar essa informação, você tem que fazer você tem que colocar a operação do negócio de volta funcionando da maneira, quer dizer, depois pagar soluções que corrigem os problemas sim.
certamente é muito mais caro do que ter soluções que previnem, são preventivas, e não deixam os ataques. E, obviamente, acho que nem você comentou, 100% protegido é muito difícil. Acho que ainda não nasceu, acho que a empresa ou a solução que pode garantir que um cliente, ou que uma empresa, uma instituição vai estar 100% protegido. Mas eh, 90% protegido certamente tem um valor muito alto, ainda mais comparado com 20, 30% de proteção. Então, Sim. certo, quanto mais perto dos 100% você está, certamente a gente está falando de não somente de salvar o próprio negócio e a própria operação, muitas vezes até vantagens competitivas. Porque se Sim. o seu competidor não está perto desse 100% e você está, então certamente você tem vantagens competitivas muito mais interessantes, né? Não, e dependendo da situação, por exemplo, dependendo do perfil da empresa, o tipo de serviço que ela vende, ter às vezes soluções de segurança nesse nível mais avançado é até esse fator que você está falando de diferença do porquê fechar com a sua empresa do que fechar com o seu concorrente. Porque se você tem soluções que protejam mais, você está gerando um valor por aquilo que você guarda, né, de informação que hoje é o dado mais valioso dentro disso. E até pegando um gancho, Dove, aqui eu estava no seu LinkedIn fazendo lá um stalker lá, dando uma olhadinha aqui que você tinha postado, e eu achei bem interessante. Um dos pontos que você colocou, você comentou em um post que uma matéria sobre segurança dizia que 66% das empresas esperam ataques cibernéticos nos próximos 12 meses. E aí você acabou complementando que 80% dos entrevistados reconhecem que a escassez de habilidades afetou negativamente. Então, isso já é um fato, isso já é uma situação que está ocorrendo, e aí você tem que se cercar de maneira. Comenta um pouquinho mais, que eu acho que isso aqui é importante para a gente entender um pouco mais a dinâmica do todo. Não, acho que 100% é válido. Também acho que vai muito no caminho do que a gente está conversando, de estar preparado. Eventualmente, acho que existe uma conscientização muito maior. é, Figuras centrais de segurança são cada vez mais importantes em empresas, ou seja, a gente está vendo cada vez mais empresas que, desde o começo, já pensam em trazer um CIO, um CISO, são figuras que trabalham mais na parte de segurança, ou seja, já estão entendendo que somente a receita básica de abrir uma empresa sem ele contemplar a segurança já não é suficiente, porque já é nossa realidade. Hoje a realidade é estar exposto a ataques, ter que proteger a nível não somente de segurança que a gente comentou até agora, mas também de disponibilidade, de ter hoje em dia, se você não controla ataques, eles podem também eh, causar com que o site não esteja disponível. Então, tudo está de uma certa maneira relacionado. Para você ter sucesso, para você ter confiança dos clientes, para você ter uma operação de sucesso, você precisa ter uma segurança funcionando de alguma maneira. Então, eu acho que empresas estão cada vez mais conscientizadas, cada vez mais entendendo, mas, por outro lado, eventualmente ainda existe uma escassez no mercado de duas principais coisas. Uma, acho que é mão de obra, acho que seria talvez profissionais qualificados. Sim, Isso não somente no Brasil, acho que é algo global. Se comenta bastante também, né, que até 2025 um dos principais desafios de cyber, ou de proteção de cibernética, sim, será eventualmente poder gerenciar todas as ameaças, ou seja, ter pessoas qualificadas para poder gerenciar tudo isso. Hoje em dia, a gente vê que tem muito mais ameaças crescendo e sendo sofisticadas do que pessoas qualificadas no mercado. Então, a previsão, o prognóstico não é favorável. Então, existe uma necessidade de investir mais em pessoas qualificadas para complementar esses buracos que estão faltando nas empresas. E, por outro lado, também, eu acho que um pouco, até conectando um pouco com o começo da nossa conversa, esse sentido de inovação, essa, essa necessidade de líderes de empresas entenderem que não se gerencia hoje empresas da mesma maneira que se faziam faz sim. 10 nem 5 anos atrás. Hoje é preciso inovar, é preciso conhecer tecnologias que elas atendem à estrutura do cliente, não o cliente se adaptar, não a empresa se adaptar
a empresas aí tradicionais, populares, mas eventualmente entender o que que o cliente precisa no contexto dele para se desenvolver da melhor maneira possível, para se proteger da melhor maneira possível. Hoje em dia se fala muito de desenvolver de maneira sim, segura através de DevSecOps, etc. Então, eu acho que eu acredito que muito do que a gente comenta aí de, quer dizer, de empresas que estão esperando, ou seja, sabem que está faltando alguma coisa, mas não sabem muito como lidar com isso, é talvez por falta desses dois pontos, uma talvez uma algo mais natural, talvez uma tendência mais natural de poder correr e estar mais seguro, mais tranquilo de poder contar com mais soluções inovadoras e poder trazer isso para as empresas. E por outro lado, também é algo que às vezes nem somente depende da empresa, mas depende talvez de apoio governamental, às sim, vezes apoio, o próprio apoio privado, de poder também fomentar mais capacitações a profissionais. sim, E nesse sentido, só para complementar, André, eu acho que a Reblaze traz uma alternativa, né, para essa escassez do mercado, muito interessante, que é algo que está ficando também bastante popular, que é entregar soluções que são autogerenciadas. Ou seja, que você não entrega uma tecnologia para a empresa e fala, bom, se vira, ou você precisa agora contratar outras pessoas para gerenciar, ou sim, você precisa de gente que se capacite para poder dedicar um tempo determinado. A gente fala, ó, deixa a dor de cabeça do nosso lado, a gente entrega a solução, a tecnologia, mas a gente também gerencia isso para você, tira todo esse peso da sua cabeça, não precisa às vezes nem uma equipe de segurança do outro lado, porque a gente vai pegar e trazer essa responsabilidade para o nosso lado. Isso está, obviamente, cada vez mais de moda, vamos dizer assim, porque é isso que as empresas estão buscando, afinal das contas, não tem equipe suficiente, então precisam de empresas que tragam mais a responsabilidade para o lado delas. sim. Então, aqui está uma alternativa também a esses desafios hoje do mercado, né? Perfeito. E dentro disso, agora eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. E a inteligência artificial, ela vai proteger a gente da Skynet? Ou seja, realmente a inteligência artificial ela vai fazer com que vamos ter muito mais ataques num nível diferente? Ou vocês já estão olhando isso com atenção em relação do quanto a inteligência artificial vai abrir brechas, mas ao mesmo tempo vocês também utilizarão a inteligência para o lado do bem para poder ajudar a minimizar esses riscos? Boa, excelente, excelente. Com certeza a inteligência artificial é o novo assunto não existe um dia que a inteligência artificial não está aí nas manchetes. Então, certamente, a inteligência artificial, primeiramente, é algo que acho que como um país bastante inovador e já faz parte de grande parte das empresas israelenses já faz bastante tempo, antes de começar essa moda. Acho que empresas israelenses estiveram muito presentes e envolvidas em todo esse desenvolvimento, em toda essa exposição aí dessas ferramentas de inteligência artificial que estão hoje em dia populares. E certamente a inteligência artificial e a AI é algo que a gente também já utiliza na Reblaze como parte da solução. Então, posso dizer eh, do lado dos bom da força, assim, do lado das pessoas que estão defendendo que isso está sendo aplicado, já está sendo desenvolvido, já estão trabalhando bem para poder trazer a inteligência artificial para trabalhar do nosso lado favoravelmente e não deixar que caia completamente, porque eventualmente é inevitável, acho que de alguma maneira eh, hackers e pessoas que estão eventualmente do lado dos atacantes também têm acesso a isso, também já têm acesso a isso, já estão trabalhando de uma maneira e certamente isso vai aumentar ainda mais a complexidade dos ataques, ataques mais sofisticados, Sim, automatizados, ataques, por exemplo, de bots que a gente já vinha, a gente já vem acompanhando já há um tempo, como estão tornando os ataques mais automatizados e mais complexos de gerenciar, o que antigamente precisava grandes financiamentos para ataques mais massivos. sim. Hoje em dia, um grupo de jovens pode utilizar algumas ferramentas e ameaçar bancos, instituições, etc. Então, quer dizer, certamente, por que que acho que
levando em consideração que a inteligência artificial já está sendo utilizada para atacar, para ataques complexos e sofisticados, eu volto, acho que, ao ponto de é exatamente por essa razão que é necessário buscar soluções inovadoras e não manter, entender que o status quo, as soluções que conhece, as populares, são suficientes, porque empresas que não sabem se desenvolver, não sabem evoluir, não sabem ousar se aventurar em novas capacidades, em novas opções de trabalhar com com tráfegos mais complexos, não vão saber lidar com esse tipo de ataques modernos. Então, aí está a necessidade, eu acho, de poder, primeiramente, entender qual que é a necessidade do cliente, o contexto que ele está vivendo, e buscar soluções que se encaixem a isso, e não esperar que, eventualmente, as coisas se encaixem milagrosamente, tudo funcione bem. Isso não vai acontecer porque, de novo, acho que o contexto de hoje em dia é que, infelizmente, os atacantes estão evoluindo bastante rápido. Ou seja, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, Exato. então a questão é, não pode ficar parado, mas tem que ter a atenção necessária para identificar o que deve ser feito e, obviamente, fazendo alguns testes, né? Porque eu acho que hoje em dia não existe mais aquela certeza absoluta. Que nem você falou, nem a cybersecurity garante 100%, mas ter aí níveis de 90%, um pouco mais, já dá uma garantia de que você vai ter menos problemas. Mas, Dov, eu queria agradecer, o nosso tempo está chegando ao final, mas eu queria que você compartilhasse aqui, deixasse uma mensagem, ou até mesmo quisesse deixar alguma dica ou alguma provocação para que a gente possa distribuir junto aqui a todos os associados da Anamid. Claro, bom, de novo aproveito aí para agradecer essa excelente oportunidade. Bom, que Blaze certamente é uma empresa que estamos já há bastante tempo no mercado, não, ainda que uma empresa com bastante inovação, que continua inovando um dia depois do outro. Não somos uma startup que nasceu ontem, temos aí bastante tempo no mercado, bastante experiência, protegendo clientes bem importantes aí no mundo. E estamos entrando aí no mercado da América Latina com a intenção de trazer um pouco dessa expertise, dessa inovação, dessa capacidade de poder correr talvez tão rápido ou mais rápido que os atacantes, e ajudar aí empresas e instituições brasileiras que estão aí brigando para poder proteger, especialmente aquilo que está exposto na web, sites, APIs, aplicativos de telefone. Então, acredito que temos aqui uma excelente oportunidade de conversar. Eu convido a quem estiver interessado em entrar em contato, porque, que nem eu comentei, a gente é mais uma empresa que se adapta à necessidade do cliente do que espera que o cliente se adapte à nossa necessidade. Então, é muito importante do nosso lado entender os desafios, entender como a gente pode proteger, como a gente pode apoiar as empresas aí eh, nesse, nessa grande aí guerra, eu acho que a gente está vivendo, a guerra cibernética. Eu acho que não mais de uma maneira subjetiva, acho que é bem literalmente. Acho que a gente pode ver o que está acontecendo na Europa, em outros países também, como está expandindo essa guerra realmente cibernética a outros lados. Então, quer dizer, é necessário estar preparado, e a Revela está aqui para ajudar as empresas a se preparar. Então, estou à disposição. Então, será um prazer aí conhecer todos aqueles interessados e não interessados e curiosos, eh, mas especialmente foi um prazer aqui participar, expor, conversar com você, André, e estou à disposição para o que for necessário. Eu que agradeço, desde o primeiro momento foi muito solícito aceitando o convite. E para você que está aqui no canal da Anamid, não se esqueça, tem que se inscrever, porque acione o sininho de notificação para receber em primeira mão todos os conteúdos aqui no canal da Anamid. Abraço e até o próximo episódio. Show de bola, garoto!